jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei, e em teus braços é o meu lugar pra sempre. Eu dançarei com você, jamais pararei. No meio de tudo eu te encontrei, e em teus braços é o meu lugar pra sempre. Não quero trocar de paz. Você me guiou melhor do que ninguém, e fez essa dança mais bonita que eu poderia dançar. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Eu quero ver, Yeshua. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. A tua face eu quero ver. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sei que você pode abrir o mar.
Eu sei que você pode fazer a tempestade parar, mas não é isso que eu quero. Isso eu deixo pra depois. Só quero me prostrar e te adorar, e te adorar. Eu sei que você pode abrir o mar. Eu sei que você pode fazer a tempestade parar, mas não é isso que eu quero. Isso eu deixo pra depois. Só quero me prostrar e te adorar, e te adorar. Mas não é isso que eu quero. Só quero me prostrar e te adorar, e te adorar. Mas não é isso que eu quero. Só quero me prostrar e te adorar. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas,
porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, a fechada é tudo sobre você, Jesus. Tudo sobre você, Jesus, e mais ninguém. Tudo sobre você, meu amado, desejado do meu coração, tu és, Jesus. Permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu. Teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumi. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, todos os outros amores.
eu sou todo teu. Olá pessoal, tudo bem? Deus colocou no meu coração uma palavra que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse momento. E eu queria ser bem objetivo. Encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É uma história muito conhecida de todos nós, que é quando Davi ele coloca no seu coração pelejar, ou seja, lutar contra o gigante. Certo? Então, nós vamos utilizar alguns versículos aqui para a gente embasar a nossa mensagem, né? Nossa reflexão desse momento. E o primeiro versículo que eu queria compartilhar é o versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, que no caso é o gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Então, assim, a gente fica um pouco impressionado com toda essa história, porque ao ver Davi colocando no seu coração enfrentar um homem de quase 3 metros de altura, um homem com estrutura física muito maior do que ele, inclusive o texto, que a gente não vai ler o texto todo, ele vai falar que Davi é um moço, é um adolescente, um jovem, entendeu? Assim, não tinha experiência em guerra. Então, assim, ele ia enfrentar uma pessoa que era assim muito experiente em guerra, um guerreiro, um valente do povo filisteu, e ele coloca no coração ali porque ele confiava em algo muito maior do que aquele gigante. E o que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês? É exatamente isso. Nos dias que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente, primeiro, entenda quem a gente tem servido, em qual a pessoa ou Deus que a gente tem feito aliança. Estamos aliançados com um Deus que é maior do que todos os nossos obstáculos, maior do que todos os nossos problemas. E Davi, ele tinha esse entendimento. Então, Deus colocou no meu coração falar sobre esse assunto, esse tema, nesse momento, em que diz, vencendo os nossos gigantes. Então, assim, parece que a gente lendo esse texto, parece que Davi ele não sabia o que ele iria enfrentar. Mas, na verdade, eu acredito que, pelo fato de Davi estar tão focado com Deus, está tão aliançado, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele pouco se importava com a estatura daquele homem, com a experiência de guerra que aquele homem tinha. Ele não considerava isso, muito pelo contrário, ele considerava o Deus que ele servia. E, como eu falei, nos dias de hoje, esses dias de quarentena principalmente, a gente tem vivido alguns momentos que às vezes a gente pode estar enfrentando alguns gigantes no nosso interior, né? Às vezes a gente tem se preocupado com coisas que têm tomado o nosso tempo, têm tirado a nossa paz. E isso o povo de Israel estava vivendo. O exército de Israel, o exército nessa questão do rei Saul, ele estava vivendo esse problema muito sério. E eu anotei algumas coisas aqui para que a gente pudesse estar refletindo e pontuando algumas questões acerca desse texto, tá bom? Então, assim, a gente percebe que a motivação de Davi era defender o povo, era guardar o coração do povo. Quando a gente leu nesse primeiro versículo, a Bíblia nos diz que ele fala que a ideia, a intenção dele era que o povo não desfalecesse o seu coração. Então, assim, quando você e eu desfalecemos o nosso coração, uma das coisas que o inimigo ganha terreno, né? As adversidades se avolumam
sobre as nossas vidas a partir do momento que a gente permite que o nosso coração seja dominado por isso. Talvez uma situação de medo, uma situação de aflição. E isso o povo de Israel estava vivendo. Mas Davi, ele colocou no seu coração confiar em Deus. E, acima de tudo, não permitir que o povo passasse qualquer problema, qualquer vexame. E aí, eu analisando esse texto, essa história, e aplicando para os nossos dias de hoje, eu acho muito interessante, porque, como eu falei, nós temos enfrentado os nossos gigantes. E eu queria perguntar para você, você já enfrentou um gigante? Talvez você esteja enfrentando um gigante agora, nesse exato momento. Talvez alguma coisa esteja se levantando contra você e, de certa forma, esteja te paralisando, como o povo, o exército de Saul, do rei de Israel, estava ali totalmente paralisado. Mas eu quero, através dessa palavra, encorajar você a enfrentar de frente os gigantes que tentam te parar, os gigantes que tentam te entristecer, colocar medo no seu coração. E, independente de qualquer circunstância, eu queria que você confiasse no Deus que você serve, porque com certeza Ele é poderoso para entregar o gigante, qualquer circunstância, a resolução de qualquer problema, Ele entregará nas nossas mãos, se assim nós confiarmos. Mas assim, diante desse texto todo, diante de tudo aquilo que Deus tem falado através dessa história, eu tirei algumas lições da vida de Davi que ele teve para que ele pudesse ser uma pessoa que conseguisse vencer aquele gigante. E eu acredito que se a gente aplicar isso nas nossas vidas, nós com certeza vamos vencer alguns gigantes que possam se levantar contra nós. A primeira situação está no versículo 37, que diz assim, 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me enviou e me livrou da mão de um leão e um urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então, o que a gente aprende aqui? A primeira situação, Davi, ele testemunha algo que ele vivenciou. Ele testemunha, ele declara as vitórias que ele teve. Então, a primeira atitude que nós devemos ter para vencer os nossos gigantes é exatamente fazer isso. Declarar, relembrar as vitórias que nós já temos ou já obtivemos diante do Senhor e diante dos nossos inimigos, né? A memória de Davi foi um ponto extremamente importante para que ele pudesse ser vitorioso nessa batalha. A memória de Davi ajudou a ele a vencer esse momento tão crucial na vida dele. Se ele tivesse pensado nas situações que ele viveu, nos arranhões que ele sofreu, talvez ele se machucou diante dessa situação, né? Lutando com um leão, lutando com um urso, né? Mas a Bíblia diz que ele foi vitorioso em todas essas situações. Mas com certeza isso deixou algumas marcas. E se ele tivesse olhado para as marcas, para as dificuldades que ele enfrentou, talvez ele tivesse recuado, talvez ele tivesse ficado um pouco temeroso, com medo de estar, no caso, de estar indo contra esse gigante, né? Pelejar contra esse gigante, né? Então, assim, ele não olhou para as suas cicatrizes. Muito pelo contrário, ele não se importou com isso. Ele estava concentrado em vencer aquela dificuldade. Ele estava concentrado em vencer aquele gigante, né? Como Davi, nós precisamos também estar focados nas nossas decisões e estar focado também nas nossas vitórias. E estar focado no nosso Deus, que é maior do que todas as coisas.
né? Sempre lembrar das bênçãos que nós recebemos. Isso é muito importante porque isso também fortalece a nossa fé. Isso fortalece a nossa confiança no Senhor. Por isso que Davi ele faz questão de relatar isso para o rei Saul. Antes dele enfrentar aquele gigante, ele fala: eu já venci um leão, eu já venci um urso. Eu tenho experiência em guerra. Talvez não tivesse experiência em frente de guerra, de batalha, né, de exército, mas com certeza ele tinha essa experiência e ele sabia que Deus era com ele. Então, o que eu aprendo com isso? A gente não deve lembrar das nossas cicatrizes ou das nossas derrotas. Com certeza, diante da nossa vida, a gente deve ter, sim, tido alguma dificuldade, tivemos algumas derrotas, com certeza. Mas Deus permitiu algumas coisas para que a gente amadurecesse, para que a gente crescesse. Então, a gente tem que falar mais daquilo que a gente conquistou e procurar deixar de lado essas questões das nossas derrotas e problemas, porque isso não vai nos ajudar em nada. Seu coração ele vai se encher de fé e coragem para você enfrentar tudo, se você tiver essa atitude que Davi teve, né? Então, conte as suas bênçãos, conte suas vitórias. Lembre, a Bíblia nos diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Faça isso. A Bíblia também nos diz: tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é desejável, de boa fama, tudo que dá louvor, isso ocupe o nosso pensamento, o nosso entendimento. Então a gente precisa disso. Nós temos que não só encher o nosso coração dessa certeza, mas também verbalizar essas bênçãos, para que o reino espiritual entenda esses comandos que você e eu temos diante do Senhor. E aí segue o texto, a história. Eu queria compartilhar com você o versículo 38 até o 40. Diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar como isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então a gente percebe que um segundo ponto e algo que a gente entende que é uma lição que Davi nos ensina, né? E eu gosto sempre de citar Davi porque ele era um jovem, um adolescente, né? Então, assim, a gente consegue tirar lições de uma pessoa. Às vezes a gente fica muito vislumbrado com algumas coisas que a Bíblia nos traz, que eram homens experimentados. Davi ele tinha um coração em comunhão íntima com o Senhor. Por isso que ele, desde muito novo, ele teve possibilidade de ter experiências tão gloriosas com o Senhor. Isso não é diferente com cada um de nós. Se a gente colocar no nosso coração e andar em intimidade com Ele, com certeza nós seremos vitoriosos. Agora, como eu falei, a primeira lição, né? Ele lembrou, ele declarou as suas vitórias. E a segunda, de acordo com o texto, que a gente tira essa lição para nós, é que Davi, ele foi ele mesmo. Davi ele não se envolveu ou não se deixou levar pelas outras pessoas. Ele não se deixou levar pelo próprio rei Saul. O rei, um pouco, talvez ainda sem acreditar na possibilidade de Davi vencer o gigante, porque é algo incomum, com certeza. Isso foi obra de Deus e a gente sabe. Mas Saul ele quis dar uma ajuda, né? É o que a gente costuma dizer, o jeitinho brasileiro. E ele foi querer vestir
Davi com a sua armadura, com as suas vestes, e entregar a sua espada a Davi. E Davi até se propôs a fazer isso. Mas a partir do momento que ele pega aquilo que veste, coloca toda aquela indumentária, toda aquela armadura sobre ele, aí acontece que ele não consegue sequer dar um passo. E isso é uma lição muito forte para nós. Às vezes nós deixamos de ser nós mesmos, assumimos uma outra identidade. Às vezes nós nos comportamos de forma que não somos nós, principalmente nas nossas redes sociais. Às vezes a gente coloca uma imagem que a gente não é. A gente coloca uma situação em que a gente não está vivendo. E a gente deixa de ser quem a gente realmente é. Isso fala de uma crise de identidade muito grande. E mesmo Davi permitindo, mas a partir do momento que ele recobrou a sua consciência o mais rápido possível, porque ali era tudo uma questão de decisões rápidas, ele já tira toda aquela indumentária de cima dele e diz, não, dessa forma eu não consigo dar um passo, eu não consigo andar. Então isso é um perigo muito grande que a gente sofre nos dias de hoje, né? O perigo de perder a nossa identidade, de não ser verdadeiramente quem a gente é. E isso tem causado problemas sérios nas nossas vidas, na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tem causado problemas sérios nos nossos relacionamentos. E principalmente, e aí eu volto a frisar essa questão que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo, os dias de hoje. Sabe, deixa eu te dar um conselho. Seja você mesmo. Não queira... Eu acho que nós estamos vivendo esses dias de quarentena e isso tem nos ajudado a realmente a gente resgatar quem nós realmente somos. A nossa identidade. Né? A gente não consegue fingir. A gente não consegue... de certa forma, exercer uma outra personalidade para os nossos parentes, porque eles nos conhecem. Mas a gente, num mundo que a gente está muito globalizado e essas redes sociais, às vezes a gente pode até correr o risco de querer passar uma imagem que a gente realmente não é. E essa situação fala exatamente sobre isso. Identidade. Devemos ter um cuidado criterioso sobre essa questão da nossa identidade, da nossa imagem. Davi ele foi vestido com a armadura de Saul, como a gente viu aqui. E a afirmação dele foi, eu não posso andar com isso. Eu queria que você tomasse uma decisão no seu coração hoje. Pare de fazer isso. Pare de querer ser quem você não é. Pare de querer assumir uma identidade que não é a identidade que Deus preparou e destinou para você. Você precisa realmente abrir o seu coração e declarar que você vai sim ser aquilo que Deus disse para que você seja. Davi, ele tirou tudo aquilo de sobre si e a Bíblia diz que ele foi para a peleja. Ele pegou aquilo que realmente representava ele, o cajado, né? Era o seu dia a dia, era o trabalho que ele tinha. E eu entendo algo que Davi ele não foi chamado para ser um soldado do exército de Saul. Ele já tinha convicção que ele participava do exército, né? Ele era soldado do exército do Deus vivo. E isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque Davi tinha realmente a sua identidade definida. Ele sabia quem ele era. Ele sabia realmente que poderia acontecer o que fosse, mas ele não ia voltar atrás, porque ele não estava só. Ele estava com o seu Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Davi ele entendia que ele não era soldado do rei Saul, e sim soldado do Rei dos Reis. E eu quero que você tenha esse entendimento. A partir do momento que você ter acesso a essa mensagem, que você possa abrir o seu coração. Talvez você esteja, como eu falei no início, enfrentando algum gigante. E talvez você não esteja sendo tão vitorioso, não esteja tendo êxito na sua batalha.
eu quero lhe pedir algo. Por favor, não caia nessa armadilha de querer ser quem você não é. Não caia nessa armadilha de querer assumir uma identidade que não é sua. Por mais que você possa, e as outras pessoas ao seu redor possam achar que você é uma pessoa fraca, uma pessoa de baixa estatura, que não tem condições de fazer isso ou aquilo, não importa o que as pessoas pensam sobre você. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E acima de tudo também, né, não menos importante ou mais, o que importa é o que você sabe quem você é. Isso em Deus. Com certeza você vai ser vitorioso, com certeza você vai conseguir êxito na sua caminhada cristã. E é isso que Deus quer para mim e para você. Continua o texto aqui e eu vou encerrar com esse último exemplo. Ele fala no versículos 46 em diante, diz assim, 1 Samuel 17:46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo, né, as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Percebemos aqui que Deus fala isso. A convicção de Davi é tão grande, a confiança em Deus de Davi é tão grande, que ele, antes de começar a guerra, ele já tinha vencido. Ele já estava convicto. Então, um terceiro ensino que Davi nos deixa nessa passagem é que nós devemos confiar no Senhor acima de tudo. Davi não confiou na sua experiência, Davi não confiou pelo fato dele ter matado um urso ou um leão, Davi não confiou no exército de Saul, Davi não confiou nos seus irmãos, Davi confiou no Senhor. No Deus de Israel, ele disse, o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Nós podemos confiar no Senhor. Você e eu podemos confiar no Senhor. Com certeza, quando estivermos enfrentando os nossos gigantes dia a dia, se você tiver essa convicção de que você está com o Senhor, que confia no Senhor, com certeza você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Eu acredito nesse Deus que é poderoso. Se nós formos enfrentarmos os nossos gigantes confiando apenas nos nossos recursos, nas nossas capacidades, com certeza nós seremos derrotados. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E também em João, no capítulo 15, versículo 5, Deus diz, né, através de Jesus, nada eu e você poderemos fazer se não for com Ele. Nós precisamos melhorar a nossa autoconfiança, diminuir um pouco, aliás, a nossa autoconfiança e melhorar a nossa confiança em Deus, que com certeza nós seremos edificados. Então, eu queria finalizar esse momento relembrando essa aprendizagem que Davi nos deixa, né? Que a gente possa guardar o nosso coração com relação a isso, não cair nessa tentação de querer fazer as coisas segundo a nossa força. Então nós precisamos entender que a gente precisa sempre lembrar das nossas vitórias, que a gente precisa sempre ser quem nós realmente somos, né? Não abrir mão da nossa identidade em Deus. E por fim, o terceiro ponto é confiar somente no Senhor. Confia no Senhor de todo o coração.
A palavra do Senhor nos diz: os que confiam no Senhor não se abalarão. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você. Você que está me ouvindo, talvez está me ouvindo pela primeira vez, me vendo pela primeira vez. Eu quero orar por você para que você possa ter êxito nas suas batalhas, que você possa realmente vencer as suas guerras confiando no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós queremos apresentar a vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando agora esse vídeo. Que elas possam, meu Deus, confiar no Senhor. Que elas possam, Senhor, confiar verdadeiramente no poder que há em Ti. Queremos, Pai, entender que realmente nós precisamos compartilhar as nossas vitórias que o Senhor tem operado em nós. Precisamos, Pai, também entender quem realmente nós somos em Ti, Senhor, para que possamos sair vitoriosos e convictos de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, somos filhos do Senhor. Talvez algumas pessoas, algum jovem, adolescente, esteja agora nesse momento orando comigo e não tem essa convicção, não tem esse entendimento. Eu quero orar, Senhor Deus, ministrando sobre a identidade dessas pessoas, que eles possam, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, assimilar essa identidade, que eles possam confiar no Senhor e na força do seu poder, que eles possam, Pai, entender que eles são filhos do Senhor, são filhas amadas do Senhor, que precisam estar em comunhão contigo. E com certeza, Pai, pode se levantar gigante que for, pode se levantar circunstância que for, o Senhor nos entregará a vitória, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, nós queremos orar também por aquelas pessoas que estão fazendo essa oração pela primeira vez. Alcance esses corações, as pessoas que ainda não confessaram a Ti como Senhor e Salvador, que o Senhor possa estar alcançando esta vida, anotando o nome delas no livro da vida e apagando o nome do livro da culpa, para que elas possam caminhar em vitória, caminhar, Pai, a passos largos para a glória celestial, em comunhão com o Senhor. Nos ajude nas nossas batalhas. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.